Olá, estamos dando início a mais um Entre Nós Cast e retomando a nossa série Posicionadas. O nosso assunto hoje vai ser caliente, vai dar pano pra manga, porque o tema é sexualidade. Estou aqui com vocês, as meninas que estão nos acompanhando para esse encontro, Duda, Sabrina e a doutora Janaína, médica, ginecologista, obstetra, vai nos acompanhar nessa conversa. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Carol. E hoje é o dia do sexo. A gente tá gravando no dia do sexo, então você vai estar escutando um pouquinho mais pra frente, mas já entra no clima aí. Já vai entrando no clima. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa de trazer esse tema e de uma forma diferente, né? A sexualidade dentro da vida cristã da mulher. Isso. Então, como ginecologista, eu não costumo ouvir essas coisas, mas eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para quem está nos ouvindo. Parabéns pela iniciativa, pela coragem e pela ousadia. Bem, é exatamente por isso que a gente retomou essa temática aí, porque a gente sabe que sexo é um tabu social. E quando a gente fala da igreja, isso é algo que é praticamente intocável, assim, é uma coisa que cada um tem o seu e é pouco comentada. E recentemente, tanto na minha clínica quanto em aconselhamentos, eu percebi e chegou uma demanda que as fisioterapeutas pélvicas, né, pessoas que trabalham com essa demanda sexual, têm cerca de 70% das suas pacientes que são cristãs. Então, acendeu a luz de alerta aí. A gente, como Igreja de Cristo, precisa aprender a falar sobre sexo e a saúde, né? Como desenvolver uma vida sexual saudável. É esse o papo que a gente vai bater aqui, não é verdade, meninas? Então, eu queria trazer para vocês algo que me chamou a atenção na hora que eu fui convidada para esse tema. Então, como uma mulher cristã, eu fui pensar o que é o sexo para nós, né? De que forma isso entrou na vida da mulher desde a criação das coisas, né? E aí a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Deus, ele é muito claro quando ele fala sobre isso. Não está só em entrelinhas, a gente precisa entender como foi a criação do homem e da mulher e qual foi o propósito de Deus quando ele fez isso. E entender que o sexo estava lá desde o início, né? Então, a Bíblia fala, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É uma ordenança de Deus, né? Porque Deus é um Deus relacional. Ele deseja que as pessoas se multipliquem, que a terra seja povoada e que as pessoas se relacionem entre si. Então, quando ele cria a mulher para o homem, ele cria com um propósito. E um dos propósitos é ser fecundo, é multiplicar. E como é que a gente se torna fecundo? Fazendo amor. Pelo sexo. Né? Fazendo amor, né? É um ato de amor. Sim. E aí eu fiquei pensando, se fosse só para reprodução, não haveria necessidade de ser prazeroso. Você poderia fazer amor, e engravidar, né? E conceber. E né? pronto, acabou. E aí, sem tá tudo prazer, certo, né? Mas Deus é tão generoso, tão bom, e Ele pensa em todos os detalhes da nossa vida, que Ele sabia que a gente ia precisar de algo prazeroso. E aí Ele nos dá de presente o privilégio de sentir prazer. Então, gente, sexo é de Deus. Sexo foi criado pelo Senhor. Não vemos a Senhor. Não se culpem, gostem de sexo, porque sexo é um assunto que tem que ser falado, porque precisa ser bom. E é muito interessante, assim, olhar por esses dois âmbitos, né? Você olha para a Bíblia, você vê esse presente e vê o presente do sexo para o casamento, né? Adão tem aquela relação íntima e profunda com Deus e Deus, ele vê que falta alguma coisa em Adão. Então, eu acho que tem muito dessa completude. Quando chega a mulher, a gente vai entendendo esse mistério aí do relacionamento. Até no Remus fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do relacionamento triuno e o que o homem e a mulher se tornam, né? Essa unidade dos dois, de repente, se torna um. E é muito complexo, mas eu vejo, de fato, quando os dois se tornam um, Deus, ele vem trazendo esse presente para o casamento. E no meio cristão, eu acho que isso, de fato, ele é um tabu. Eu falo isso porque eu cresci dentro de uma realidade cristã e muitas vezes isso me assombrava. Como? Não pode falar, não pode pensar, não pode. Isso é pecado. Isso, e você cresce, não posso pensar sobre isso, não posso falar sobre isso. Esse grande tabu. E você esquece que quem criou o sexo foi Deus. Que o diabo, ele deturpou de várias formas e trouxe essa ideia do sexo ser sujo. Mas, na verdade, essa criação maravilhosa, ela veio de Deus. E eu me lembro
tava bem perto de casar, eu tava noiva de Marquinhos ainda, e eu tava num casamento de uma amiga. E quando ela tava saindo pra ir pra noite de núpcias, e as pessoas começaram a falar com o noivo. Aê, parabéns, não sei o que, hoje tem. E pra ela, parecia que ela tava indo pra um abate. E ela, ai, vai dar tudo certo, confia em Deus. Gente, o que é que tá acontecendo? E eu lembro que eu cheguei pra ela e falei, ei, vai ser massa, vai ser legal, tipo, vai ser bom, é hoje também, tipo, não vai ser bom só pra ele, vai ser bom pros dois. E eu acho que essa é a grande questão dentro do casamento cristão, é que as pessoas, elas ainda não entenderam a importância de que é bom para os dois. Deus, quando ele criou o sexo, não foi só para ser pro homem sentir prazer e ponto. Foi pro homem sentir prazer e pra mulher também sentir prazer. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso no meio cristão. Eu acho que Duda falou isso agora e me veio à cabeça uma questão assim, que eu acho que é pouco dito a diferença entre pureza, castidade e prazer, e que o sexo ele pode estar dentro de um contexto de pureza, desde que seja dentro das orientações que Deus deu ao homem, né? E que, assim, ou se exclui e se diz, e não se fala, e não se conversa, e não se comenta, e não se diz nada, ou então vai pro lado da perversão, né? E esse meio tempo aí de, como Duda falou, de falar, mas ao mesmo tempo de entender que pode ser puro, pode ser casto e pode ser bom, e ainda assim a gente tá falando de sexo. Encontrar esse equilíbrio aí é difícil e raro, assim, de... Eu fui pesquisar esse tema, né, sobre castidade, sobre pureza, para fazer um texto. E foi muito frustrante, porque grande parte da literatura que eu encontrei era uma literatura católica para padres. Então, eu não encontrei um material interessante e robusto dentro da igreja protestante mesmo, falando sobre pureza, sobre castidade. Então, cada vez mais, essa temática, ela vem sendo colocada à margem, né? Quando a gente entende que o sexo é bom, foi feito por Deus, foi algo que ele nos deu de presente, e aí ele foi feito para ser vivenciado dentro da estrutura do casamento. E eu acredito que tem muita gente que pensa, mas é porque Deus, ele é um Deus tirano, ele não quer que eu sinta prazer. Não, na verdade, Deus é um ótimo pai, ele é um Deus tão zeloso e tão... que presta atenção nos detalhes, que ele protege a gente. As leis do Senhor não são leis de privação, são leis de segurança. Quando a gente pensa sobre sexo, a gente precisa entender que o sexo tem consequências, né? Então, uma pessoa que tem uma relação descompromissada, aquilo pode vir uma outra pessoa. E aí, sem estar dentro de uma relação de comprometimento, olha quanta desordem vem a partir disso. Então, precisa haver um elo, porque a relação sexual tem esse cunho de multiplicação. E o casamento é o lugar seguro para que tudo isso aconteça. Sem falar, né, das doenças sexualmente transmissíveis, sem falar das inúmeras coisas que, fora desse lugar de pureza, ele vem a ser maculado por não estar dentro da instituição do casamento. Não, e eu acho que muitas das disfunções vêm justamente por estarem fora do casamento, fora da orientação de Deus, né? Assim, sei lá, o medo de engravidar, ou então a mulher que tá na situação de controle, de controlar todas as coisas, ou então a questão de você pegar uma doença ou não, de estar exposto, é de você estar, não entender que é uma posição de vulnerabilidade e se vulnerabilizar no lugar errado. Eu acho que tem muito de obediência, né? Como a Carol falou, as leis não são pesadas para ser cumpridas, elas são para o nosso bem. Então, se Deus institui o sexo na estrutura do casamento, ele sabe o que ele está fazendo. Existe aquela consciência de que antes de casar eu preciso experimentar para ver se vai ser bom, porque já pensou depois que eu casar e eu descobri que não é bom? Então, é o famoso test drive. Dá para saber que tem química sem aí, ter sexo, né, galera? Eu ia trazer isso. No namoro, a gente sente que tem uma conexão. A gente tem outras maneiras de sentir e ansiar por esse momento.
casamento. Sim. Experiência própria, é verdade. Às vezes um abraço mais apertado, Tal, um né? beijo. A pele, que é o uma maior pele, órgão, o cheiro, tudo, os nossos já órgãos dos vai- sentidos, você vai aguçando aquilo ali e você cria uma expectativa boa para o casamento. Sim. Então, o que eu queria dizer aqui é que quando a gente honra o Senhor obedecendo, Ele nos honra com as promessas dele para um casamento saudável e feliz. Né? Então, quando a gente traz para o casamento vícios da adolescência e de uma vida sexual anterior ao casamento, cheia de vícios e de outras práticas, e aí entra muita coisa de masturbação, de pornografia, a gente não vai entrar muito nisso, mas quando a gente traz muito isso carregado para o casamento, a gente já traz uma sexualidade doente, ou de um lado, ou do outro, ou de ambos. E aí é um desastre quando junta tudo. É frustração, é uma expectativa que não é atendida, né? E um sexo medíocre a vida inteira, por obediência. Uma das coisas que eu acredito que precisa ser transformada dentro do ideal religioso, eu vou usar essa palavra, é que dentro desse lugar de proteção, né, foi se construindo um para fora sujo. Então, assim, foi criado tanto zelo que o sexo começou a se tornar algo perigoso. Então, quando a gente para pensar nas disfunções, né, das mulheres que não conseguem ter prazer, chegar ao orgasmo, ter relações que sejam agradáveis para ela, em geral, tem essa castração por trás mesmo, de achar que sexo é pecado, de olhar para o sexo como sendo algo sujo. E isso, ela pensou que era fora, mas também trouxe para dentro. Então, quando ela foi vivenciar a sua sexualidade com o seu marido dentro do lugar planejado pelo Senhor, ela estava corrompida por esse ideal Uma distorcido consciência de distorcida. sexualidade. E aí a gente entra nas queixas de consultório. E eu vou trazer só uma aqui para vocês, Faz que é mais. a dor na relação. A falta de prazer por dor. Então, a gente tem uma patologia que, na maioria das vezes, é psicológica, chamada vaginismo. O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura pélvica no ato da penetração. Não penetra. Você trava, a musculatura trava involuntariamente. Não é que ela queira travar, é que ela tem tanto medo que o cérebro manda um comando para que não aconteça aquele ato, porque ela está apavorada. E isso gera um ciclo vicioso de dor, porque às vezes o parceiro não entende o que está acontecendo e ele acha que tem que insistir. E aquilo ali vai criando um trauma na mulher e ela trava de vez. A gente pesquisa, a gente às vezes faz investigações diagnósticas, não chega a diagnóstico nenhum. Ela chega no fisioterapeuta pélvica, ela faz 2, 3, 4 sessões, às vezes só uma, e ela percebe que ela é normal, porque aquilo ali gera também nela de eu não sou normal, eu sou doente. E não é. Ela não foi trabalhada para aquele momento. E aí é muito fácil resolver. Então, se você sofre disso, se você sente dor na relação, investigue, tem outras patologias. Né? Vamos aproveitar essa fala aí. Quando eu devo procurar um profissional da área ginecológica, doutora Janaína? O que é que pode estar... para eu acender a luzinha de alerta Sim. e ir para um consultório? Primeira coisa, quando o sexo se torna um pavor. Né? Quando você sente dor, quando você não sente orgasmo, prazer de nenhuma espécie. Quando aquilo para você é indiferente, para o outro é bom, mas para você é sem gosto. Né? Quando você está realmente, seu corpo não está normal, alguma alteração de secreções, sangramentos anormais, tudo isso você deve levar para o consultório. E toda mulher deve fazer consulta de rotina uma vez ao ano, pelo menos. Né? Então, as patologias mais comuns são a endometriose, que é uma das maiores causas de dor pélvica, uma doença tratável, mas de difícil diagnóstico, porque a mulher às vezes se acostuma com a dor. Eu tenho tanta cólica quando eu menstruo, muita cólica na menstruação não é normal. Então, investigue, procure, faça os exames, porque tem tratamento. Né? Os miomas uterinos são patologias que causam um aumento do volume do útero. Isso causa dor, aquela sensação de peso durante a relação. A mulher que vai mais ao banheiro, que ela faz mais xixi com frequência. A menstruação dela é mais volumosa. Isso também atrapalha o sexo. É uma mulher que, em vez de passar 4, 5 dias menstruada, ela passa 10, 12. Isso pode ser indício de pólipos, de miomas. Os corrimentos vaginais que causam dor durante a entrada, durante o início da penetração, pode estar associado a uma vulvovaginite. E assim, outros e outros fatores. Então, consulta de rotina e acender uma luzinha. Tem alguma coisa anormal. Eu não era assim e agora estou. Vamos investigar. As fases da mulher, a menopausa. Né? Eu queria trazer que o sexo também pode ser bom na terceira idade. Então, vamos quebrar esse tabu de que as idosas, né, as mulheres de idade mais avançada não podem ter prazer. Tem, sim, e os homens também. Então, o sexo não é só penetração.
Uma coisa que a gente também tem que botar na cabeça, não é, o sexo é um conjunto de coisas e às vezes você nem penetrou, mas você teve orgasmo e foi bom. Tem outras áreas do nosso corpo, ele é sensacional. Erógeno, né? Até a nossa mama é erógena. Sim, então, falta às vezes só estímulo, né? E eu acho que um dos pontos aí que você falou, né, a gente procurar ajuda médica, fisioterapeuta pélvica e também conversar, eu acho que Até psicológica, tá? psicológica, Terapia. sim, fazer terapia. Aí a gente E entra aí, na área de Carol. E Nossa Jana falou amiga. de corrimentos e tal. E assim, muitas mulheres têm candidíase, né? Sim. Em relação à parte médica. Candidíase atrapalha muito em relação à relação sexual. Dói Dói, bastante. arde. Arde bastante. Então, assim, precisa tratar quem tiver, procura um médico. E às vezes também estão relacionadas a questões psicológicas, a questões de estresse que fica Isso, queda da recorrente. imunidade. Candidíase E aí- recorrente, vai procurar terapeuta, porque isso aí tem um cunho também Psicológico, Psicológico. psicológico né? associado. Então, tudo isso precisa de atenção, né? E assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente tá falando sobre procurar ajuda de fato. E eu acho que o meio cristão, ele precisa ser. Eu acho que a proposta do Entre Nós é de ser rede de apoio. E não é só ser rede de apoio para tocar em questões de fé também, sim. Mas também questões que Qualidade tocam de o dia a vida. dia, Da a qualidade vida. da vida da mulher. que as mulheres estão passando, E né? quantas vezes os homens falam sobre isso, falam sobre sexo e é tido como normal. Mas quantas vezes você sentou com uma amiga e conversou sobre isso e pediu ajuda sobre isso e falou abertamente, olha, eu tenho dificuldade. Quantas vezes você entrou numa roda de conversa feminina e teve esse tipo de assunto de forma saudável? Eu não tô falando da perversão sexual, tô falando de forma saudável. E por isso que eu acho que também é interessante, porque leva essas mulheres à consciência também de conversar com seu marido, de trazer a conscientização da importância, né? Não é só chegar lá e uma das partes sentir prazer. É ter essa construção. Eu acho que o sexo é essa construção dos dois se entregando, né? Essa entrega mútua, onde um tá satisfazendo o outro e pensar no outro. Então, falar, isso aqui não funciona pra mim, isso aqui não é legal. Olha, eu não sinto prazer assim. A cama é um lugar de conversa, né? Como é Isso. que você... Eu acho que o autoconhecimento de você saber como é o seu corpo, aonde você tem prazer, o que te dá prazer. E essa construção... E aí, talvez você comece a pensar, ela já tá falando sobre masturbação. E aí, eu conhecer o meu corpo, eu posso me masturbar? Não é sobre esse cunho que a gente tá falando. É sobre você descobre, junto com o seu parceiro, o prazer. Muito bom. E aí, você vai conhecendo e permitindo que o outro te conheça, numa estratégia, num caminho de mutualidade. Entendendo que é exatamente isso que nós estamos falando. O sexo é mútuo. É um lugar de satisfação mútua, não de autossatisfação. E entender... Ui, pode Isso falar. aí linka muito com a questão de que a mulher cristã, ela casa virgem. E o homem também, a gente espera que seja assim. Então, se os dois chegam sem experiência numa relação, é preciso que um aprenda com o outro. Eles não aprenderam. Isso tem mudado porque a internet tem chegado nas mãos dos nossos adolescentes, né? E, infelizmente, isso tem manchado essa imagem. E muitos meninos estão chegando no casamento com uma idealização de mulher que ele viu, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o casal puro chega no casamento e não sabe de nada. Eles só beijaram na boca o tempo todo, né? Então, eles precisam construir juntos. Isso é muito importante. E construir junto é conversar. Isso. E se não há intimidade, não há crescimento, não há desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Uma vez me perguntaram sobre como é que eu posso pensar em sexo sem pecar, né? Eu disse, como assim? Você acha que pensar em sexo é pecado? O que é que você anda pensando? Porque o sexo não é apenas na hora que você chega à noite, deitar na cama e ter a relação sexual. Tudo é uma relação dentro do âmbito da sexualidade, né? Freud já dizia que vai se constituindo sexualidade em várias coisas. Então, o sexo começa de manhã, né? Quando você olha para o seu marido, o sexo para a mulher está muito atrelado à admiração do seu cônjuge. Então, como é que você tem olhado o seu parceiro? Né? Você só olha os defeitos dele, você só olha que ele não é legal, as faltas. Você precisa olhar o que fez esse cara te conquistar e você escolher ele para ser o parceiro da sua vida. Como era quando namorava. Exatamente. Você trazer essas qualidades e dizer, poxa, menino, tô admirando. E construir essa admiração em desejo, em querer estar junto.
Então, o sexo, ele parte desse campo do imaginário, porque ele atrela a fantasia e o desejo. Ai, Carol, fantasia, esse negócio. É isso mesmo, você tem que pensar em sexo pra querer fazer sexo. A grande questão das mulheres hoje é que elas não têm tempo de pensar e muito menos estão querendo fazer. Então... Elas não têm tempo e elas foram tolhidas do pensamento. Então, eu acho que tem muito isso. A mulher que pensa em sexo, ainda que seja dentro do casamento, ela é safada. Ela é isso. E essa construção de mentalidade do sexo como algo puro, como algo bom, como algo presente de Deus pra gente, é que precisa ser construída. Quando eu casei virgem, né, e vocês sabem um pouquinho da minha história, outra hora a gente conta sobre isso, e eu lembro que quando eu tava perto de casar, a gente conversava muito sobre o que era o sexo de acordo com a luz da palavra. A gente não fazia absolutamente nada, mas era o que é? O que é que Deus fez? Deus fez para ser bom para mim, para ser bom para você. E construir, e aí a gente fala sobre a cama como um lugar de conversa, construir o que é bom para mim, o que é bom para você. Olha, isso aqui não é bom para mim. Quantas mulheres não sentem prazer na penetração? Conversa sobre isso, existem outras formas de você chegar lá, e eu acho que... Inclusive, a maioria dos orgasmos femininos são clitorianos, né, e não apenas do âmbito da penetração. E fala, às vezes, a outra pessoa, quando você falou, a outra pessoa não conhece, a outra pessoa não sabe, como que você vai contar pra ela, como que você vai explicar, isso aqui não é legal pra mim, isso aqui é muito legal pra mim, continua fazendo isso aqui não... E essa comunicação que vai trazendo essa construção para o casal, por quê? Infelizmente, a nossa sociedade, ela trouxe essa ideia da mulher, da pornografia, né? E aí o homem tem acesso muito fácil a isso na adolescência, e ele traz essa construção. E, por outro lado, a mulher foi 100% tolhida disso. Então, para ela, mas tudo... isso tem mudado, Difícil. viu? A gente viu uma pesquisa, né, juntas, e um site cristão, e um pouco mais de 5 mil mulheres foram entrevistadas. Isso. Dessa quantidade de mulheres, 59% cristãs, tá? Esse site é cristão. Tem acesso à pornografia. Tem ou teve acesso à pornografia. Então, as mulheres estão ficando curiosas. Isso. A facilidade das informações pornográficas é mais acessível. Muito. E elas também estão sendo contaminadas. E isso não é de Não Deus. é saudável. Isso não é de Deus. Isso vem, a gente sabe de onde vem. Então, se você leva para a sua relação imagens que você construiu vendo coisas impuras, você vai criar uma expectativa que o outro não vai atender. Nunca. E você não está ali inteira com o outro. Você está com a cabeça em outro lugar. Isso, de certa forma, é adultério. Você está levando uma imagem para sua relação com o outro que não sabe o que é que você está pensando. Então, você não está transando com ele, você está transando com aquela imagem. Isso é performance. Isso. Né? Então, o que me deixou chocada foi essa incidência em mulheres cristãs. Me e perguntaram. você nunca vai ter acesso, assim... O que me choca disso tudo é porque as pessoas, elas vão pra pornografia procurando, em busca de prazer, só que, na realidade, ela vai te levar para um lugar completamente distante disso, porque, Total. de fato... Não existe saciedade, né? Não existem. E aí você descobre que o lugar que Deus ele tem para nós é esse lugar de fato de construção, um pelo outro. E eu conheço casais que têm anos de casado e que continuam dizendo, cada vez mais, cada ano que passa é melhor. Por quê? Porque a gente Mais se conhece intimidade. mais, porque a gente tem mais intimidade. E eu acho que é isso o propósito de Deus pro casamento. Quando a gente vai entendendo Que nem de fato, o vinho, né? Quanto vai mais ser velho, melhor, melhor vai vai ser melhor. tornando o Eu que o negócio diga, ali. viu? 27 anos de casada, a todo vapor. Mas o que eu queria dizer essa questão de levar para nossa cama algo que não é puro é totalmente contra a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o nosso leito ele deve ser sem mácula. E um leito sem mácula não é só um leito sem outra pessoa. Sem Tem a história, tal, né? Pore tudo em 4 paredes. Então, Quem está nas 4 paredes? É só você e o seu cônjuge? Não, né? Só que A não. gente tem o Espírito Santo, né? Então, assim, não é uma relação a dois. Deus está ali. Então, será que cabe Deus naquele lugar, naquele ambiente, de acordo com o que a gente está fazendo? Deus se agrada do que eu estou fazendo, do que nós estamos fazendo juntos. Então, a gente passa muito por isso, né? De levar para nossa cama o que é puro, o que é agradável, o que é louvável. E glorificar a Deus com sexo. E quais né? as consequências disso, né? Eu acho que a gente fala sobre ter
Deus está ali, ele tá com a gente, mas quais as consequências do que a gente tá fazendo ali? Eu acho que esse é um ponto importante também. O que faz bem pro outro? O outro se sente respeitado com isso, o outro se sente gosta. amado, o outro gosta, ou eu tô sendo egoísta, ou eu tô pensando no meu prazer. Eu acredito que o problema da masturbação é exatamente esse, né? Uma pessoa vai me perguntar, mas qual o problema de eu comprar um vibrador se eu não tô traindo meu marido? Primeiro a gente vai lá pra Jesus, né? E já vê a intenção do coração, porque não é só o ato em si, mas no que você pensa e no que você faz. Mas quando você vai fazer uso de algum recurso como esse, você tá num lugar de satisfação própria. E aí, quanto mais você faz uso da hora que quer, do modo que quer, nessa construção de satisfação própria, o outro vai se tornando dispensável. Desnecessário. Então, aí é um processo de satisfação hedônica, completamente na contramão do que o Senhor tem planejado para nós. Então, é por isso que esse processo de satisfação por si e em si, ela vai na contramão do Evangelho. Agora, eu também quero fazer uma crítica. Quer falar? Não, o que eu ia falar dessa questão da satisfação hedônica, que tu falasse, é que, assim, o que eu vejo, olhando de fora, é que sempre que a gente só tenta buscar a autossatisfação, é um caminho, é um buraco sem fundo. Mas a felicidade vai pelo ralo, né? Mas a felicidade vai pelo ralo. E quando a gente busca a satisfação do satisfazer outro, o outro. E isso acontece mutuamente, você consegue estar num lugar bom, de fato. Mas quando você vai, né, como você falou, da pornografia ou da masturbação, essa busca se torna cada vez mais ávida e com um resultado cada vez mais frustrante. E aí, uma pergunta que me veio depois de sábado, né, do nosso encontro presencial, foi o seguinte: a gente pode ir no sex shop? E aí eu perguntei, o que é que você vai comprar lá? Depende. Né? Então, se você vai comprar algo para sua própria necessidade e satisfação sozinha, não vá. Se você vai comprar uma nova lingerie, se você vai comprar um óleozinho lubrificante de massagem, se você vai buscar algo para enriquecer sua relação com seu marido, não vejo nada demais. Depende de onde o seu coração está lá. A Bíblia não fala sobre sex shop. Exatamente. A Bíblia não fala sobre práticas, essa e aquela. Mas a gente tem que ter uma noção de onde a gente está entrando e para quê. Perfeito. Tudo tem a ver com a intenção. Era exatamente isso que eu ia falar, a respeito do acomodar-se, né? Porque a sexualidade, ela muitas vezes entra nesse lugar da zona de conforto. Então, você tá casada no início, aquela história, dizem que vai variar de história para história. Tem gente que no início é o terror e depois vai melhorando. Tem gente que, enfim. Mas o acomodar-se é um lugar complicado. Então, precisa ter criatividade, precisa ter investimento. Eu já ouvi muito essa história também do lugar que a mulher ocupa dentro dessa relação, de dizer assim, eu não posso procurar o meu marido se eu tiver com vontade, porque é o homem que tem que me procurar, porque foi assim que eu aprendi. Gente, ali é um lugar, né, de mutualidade. Você tá com desejo, eu garanto pra você que seu marido vai ser desejado. Ataques noturnos, coisas assim, são uma maravilha. Mas precisa ter criatividade, você precisa... O feijão com arroz é uma delícia, né? A gente come feijão com arroz todo dia e é ótimo. Mas tem dia que a gente quer sair para comer um sushizinho. Então, a gente precisa fazer uso de recursos, né? Deixa os filhos com alguém, bota as crianças para dormir, compra uma lingerie nova. Faz uso dos 5 sentidos. Minha gente, a gente é muito erógeno. O cheiro, né? O toque, o olfato, o paladar. Caramba! O olhar. O Total, olhar deseja, né? total. E tu olhou pra mim tão diferente hoje. Foguinhos no WhatsApp. Mensagenzinha no foguinho. Olha, desde manhã que eu tô pensando. Então, gente, isso aí é um alimento. O sexo começa aí. Sim. Né? E a gente... São os jogos de sedução. A gente Isso. precisa continuar alimentando os jogos de sedução. Mas uma coisa que eu queria trazer também é que isso é bom, a criatividade é muito importante, principalmente quem já tá numa carreira como a minha, né? Assim, então... Mas, assim, o sexo, ele não precisa ser o tempo todo criativo. Claro que não. Como ela O feijão falou, com arroz é bom, né? A rotina também é boa, né? Às vezes você tá cansado, a gente tem que lembrar de que a nossa vida de mulher é uma vida muito atribulada. Hoje a gente é multifunções. A gente tá aqui agora gravando um podcast, mas de vez em quando a gente tá pensando que o que tem que fazer, que tem que passar na padaria, que tem que pegar o menino no colégio, que e pode ser que 10h30 da noite o marido queira fazer amor e a gente vai ter que, né? Oh, que beleza. Ou não. Mas, assim, o que eu queria trazer é... O investimento é importante, mas a rotina também é. A gente tá cansada, mas a gente precisa entender que o sexo também relaxa. Sim, é Você interessante. às vezes está isso, morta, exausta, mas toma um banho, vai lá. E quando termina, você tá Chega, outra dorme pessoa. melhor. É uma serotonina e uma...
endorfina e tudo de maravilhoso, da cabeça até os pés, e você dorme profundamente. Não sei se vocês já passaram por isso. Maravilhoso. Porque... O melhor sono é então, esse assim, aí. quando você estiver bem cansada, pense que aquilo vai lhe relaxar. Né? Esse vai ter que, né? Eu acho que isso é também um lugar muito de aprisionamento. De se meu marido me buscar, eu não posso negar. É claro que é um processo de construção. Se a gente parar pra pensar isso que vocês estão trazendo, eu tenho que ir pro trabalho todo dia, eu tenho que fazer várias coisas todo dia, a gente faz. Mas quando a gente chega na instância sexual, a gente diz, aqui eu posso negar, eu vou negar. E é claro que você tem espaço pra negar, né? Se você não tiver em condições... É diálogo. Hoje eu não tô bem. E tá tudo bem. Mas o porquê você nega também um lugar que também pode ser um lugar de fonte de prazer renovável pra você, que é essa fala aí que vocês estão construindo. Então, encontrar na sexualidade pra você esse caminho de renovo, né? De resgate, de trazer ânimo pra vida. E eu acho que a gente acaba entrando meio que num ciclo. Porque talvez essa mulher que encare o sexo como mais uma parte enfadonha do trabalho... E, claro, eu tô levando em consideração, todo mundo tem rotina, tem filho, e enfim. Mas a mulher que vê sempre o sexo como parte enfadonha do dia, tem muito a ver com a visão dela de sentir prazer ali naquele momento. Porque pra ela pode ser só mais uma atribuição. Só mais uma tarefa do meu dia que eu tenho que dar prazer a alguém. Do mesmo jeito que eu vou pro meu trabalho e eu tenho que dar... prestar um serviço a um cliente, prestar um serviço a alguém, eu tenho que agora dar alguma coisa para o meu marido. Quando, na verdade, você tá ali também para receber, para dar também. É uma troca. E muitas vezes você começa, de fato, poxa, tô cansada. Mas você vai. E aí, quando você vai, aí você volta. Aí você vai, poxa, até que eu não tava tão cansada, não. Foi até bom. Foi muito bom. E de repente você vai, de fato, entrando naquele ambiente, naquele clima. E eu acho que é isso que a gente precisa construir como mulher. Às vezes você começa sem vontade e no meio do caminho você vai construindo. Eu não tô falando aqui de forma geral. Tem dia que você realmente tá cansada, que você não tá bem, que não tá legal. E isso precisa ser conversado. Olha, hoje de fato eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje... Vamos ver um filme aqui agarradinho. E vice-versa. A gente tá falando muito da mulher que nega. Isso. Mas às vezes o marido não tá bem. Exatamente. Acontece às vezes. E você tá lá toda fogozinha. E ele tá com a cabeça numa preocupação enorme do trabalho. E aí, eu acho engraçado que às vezes a gente vem com aquela imagem de que o homem sempre tá pronto. Não, ele tem mais dificuldade de fazer amor do que a gente, viu? Porque ele precisa ter uma ereção, a gente só precisa estar lá. Né? Então, a gente tem que entender também o psicológico do homem. E os homens estão fazendo menos sexo também. Né? É uma geração... É uma vida estressante, é uma né? vida, uma rotina e cotidiano da gente, que o homem também tem tido menos desejo. A gente fala aqui como se o homem fosse o bambambam e a gente fosse as coitadinhas. Não. Os homens também estão sofrendo com impotência, com ejaculação precoce, com essas coisas que a gente precisa trazer à tona. E levar ele a ser ajudado também, conversar com ele sobre, não, meu amor, não tem problema. E se o homem falhar naquele dia? Ele tá falhando toda vez? Não, ele falhou. Ele não estava bem. Entender que, poxa, tudo bem, você não estava bem hoje. A gente tenta outro dia. Vamos Pode ficar juntinho, acontecer, vamos ficar junto, vamos ficar aqui abraçados. Porque sexo não é só penetração. Exatamente. Então, assim, isso também a gente tem que trazer o lado masculino do a desejar. Porque a gente tá falando aqui que a gente deixa a desejar, que a gente tem que investir. O homem também tem que investir. Ele também tem que entender que ele tem limites e que isso tem que ter trazido pra conversa. Amor, eu não tô bem. E quando o homem tá bem, você percebe. E quando o homem não tá bem, você também percebe. Precisa ter essa comunicação, né? Que é Comunicação, tão importante, às vezes, gente, tão eu difícil. acho que o sexo começa na cabeça. Só pra permear essa história aí do cansaço e tudo mais, outro papel que eu queria problematizar aqui é que muitas vezes as mulheres, quando têm filhos, elas fazem uma mudança de chave e transformam-se em mães e esquecem que são esposas. Então, eu acho que essa é uma temática também que tá bem em pauta aí. Muitas vezes, quando a criança nasce, as mulheres esquecem do outro papel. Então, a gente precisa entender que também tem fases na vida, né? Claro que quando a criança nasce, você vai se restabelecer, os hormônios vão voltar para o lugar. Mas também existe uma nova pessoa e uma antiga pessoa que precisam de você mutuamente. A gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio, de maternidade e de conjugalidade, entendendo que elas coexistem
existem e que a gente vai dar conta, e que a gente consegue dar conta quando a gente respeita os nossos limites e a relação parceiro também vai entendendo tudo. Mas para não ficar nesse lugar, né? Tem muitos homens que são trocados pelos filhos e até constroem uma relação de competitividade no sentido de minha mulher não lembra mais de mim, né? Onde é que eu tô nessa casa? Que parte eu faço dentro desse sistema familiar? Então é uma coisa que a gente também precisa repensar e estarmos atentas. Vocês são mães, podem falar melhor do que a gente, né? Que não somos. Mas acho que até a questão de trazer filho pra dentro do quarto, pra dentro da cama, pra dormir com os pais, atrapalha muito, sem dúvida, né? A intimidade do casal. Eu acho que até pra construção da criança é importante que ela entenda esse limite e para os pais também que tenham esse espaço previamente estabelecido, delimitado, definido, né? A gente vê muito filhos que norteiam a vida sexual dos pais. São os filhos que mandam. A gente só faz amor se as crianças já tiverem dormir, a gente só faz amor se as crianças não... As crianças vão pra cama, porque hoje a gente vai namorar. As crianças vão pra casa da avó, porque hoje é a nossa noite, né? Então, assim, os meninos precisam ver, os nossos filhos precisam ver em nós que há uma carnalidade, que há uma admiração, que há um desejo entre o pai e a mãe. O filho gosta disso. Né? Ele gosta de ver meu pai deseja a minha mãe. Ele gosta de ver carinho entre a gente. Ele fica ali querendo atrapalhar, mas ele gosta. Né? E precisam entender que quando o quarto está fechado, papai e mamãe podem estar sozinhos, eles precisam desse momento. Então, esse limite quem coloca é o pai e a mãe. Não é a criança que delimita. E criança na cama, minha gente, por favor, eu não sei, mas assim, é um problema muito sério. É sério demais, porque o casal não tem vida. A criança está no meio e hoje há crianças de 8 anos, de 7 anos, de 10 anos, às vezes, no meio dos pais. A cama tem que ser maior para caber os meninos. Não! A cama é do casal. Tá doentinho, bota na cama, mas a cama é do casal. Isso atrapalha muito a intimidade e afasta. Existe alguém ali afastando os dois que deveriam estar juntos, né? Até porque o sexo emerge, né? Então, às vezes, ali, bota um pezinho, outro pezinho, aí era só um dia comum e, de repente, as coisas acontecem, né? E para finalizar esse tema de filhos, eu queria fazer uma pergunta. Se tirassem os filhos do casamento de vocês, né, da gente, de vocês que estão nos assistindo, o que restaria? Deixa ressoar aí, né? De que forma, de qual qualidade de casamento que vocês têm, ou o casamento é unido pelos filhos? Porque vai chegar um dia que eles vão sair. Os meus estão saindo, né? Os meus estão saindo e a gente olha um pro outro assim e diz... Que massa, a gente tá ficando só. Né? Os filhos estão cumprindo a missão, estão saindo e agora a gente tem mais tempo para se curtir. A gente vai ter mais tempo de ficar só, a gente não precisa mais fechar fazer a porta. Sexo. A gente pode fazer na cozinha, a gente pode fazer na sala, a gente pode fazer onde quiser, porque não tem mais ninguém dentro de casa. Então, assim, é uma forma engraçada de dizer, mas é essa leveza que tem que existir quando os filhos saem de casa. Eu conheço casais que têm 40 anos de casados, 30 anos de casado, que os filhos saíram e eles se tornaram dois estranhos. Eles não conversam e eles não têm vida íntima. É porque essa é a diferença entre amigos, é o sexo, né? Então, assim, muitas vezes um casamento, ele vai se perdurando, mas sem uma boa sexualidade, e quando tudo se tornam amigos, né? E a sexualidade, como a gente falou no início, ela não tá ligada a um ato de penetração, ela tá ligada a um momento de intimidade. Isso. E existem várias formas. Eu tava conversando recentemente com um casal já idoso, e ele tava falando sobre isso. Sobre o quanto que vai ficando fisiologicamente. Não é a mesma coisa, menos frequente. Mas existe ali outras formas de você incentivar a sexualidade, a intimidade e continuar cultivando isso. E eu acho que esse é um ponto importante, que daqui a alguns anos, você não vai conseguir mais fazer alguma coisa. Né? O desempenho não vai ser o mesmo, a frequência não vai ser a mesma, mas o que resta? E aí, simplesmente, acabou e virou somente a cumplicidade de dois amigos? O resto é admiração, esse jogo de sedução, esse jogo de reconquistar... Vem cá, meu veinho! De reconquistar o outro, de trazer o outro, de realmente tornar a cama esse lugar de intimidade, não somente um lugar de... bater uma meta, bater um ponto e acabou. Não é isso. É muito além do que somente um ato. A cama é um bom termômetro de um casal, né? Então, talvez o que a gente possa deixar aqui de reflexão é como anda a sua vida sexual. Se não tiver legal,
ok, vamos observar, investir e transformar. Se tá legal, massa, vamos preparar, vamos enriquecer isso aí, porque a vida sexual de um casal, ela é um bom parâmetro. Não é tudo, não é Sim. tudo do casamento. Tem gente que acha que sexo é tudo. Não, mas é um bom termômetro para saber como é que tá essa cumplicidade, essa intimidade, porque é ali que nós nos desnudamos. E o desnudar não é só tirar roupas, né? É a autenticidade. E ali você pode ser você na inteireza do seu ser e o outro é acolhido e você acolhe. Então, isso é um lugar muito simbólico dentro da relação. Então, vamos esquentar as nossas camas, vamos dar qualidade e viver qualidade na nossa vida sexual, porque isso agrada ao coração do Senhor. Porque quem fez o sexo foi Deus e o sexo é bom. Glória a Deus, igreja! Amém! Mas antes de terminar, cara, eu acho que, pegando até um pouquinho do gancho aí do que você falou, também eu acho que entra num ponto da... Muitas pessoas fingem orgasmo. E eu queria, antes da gente terminar, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala de aproveitar e ser feliz e dessa comunicação, a gente fala de ser, de fato, de se desnudar. Mas desnudar o corpo é fácil, desnudar a alma é difícil dizer, olha, não tá legal. Não tô chegando Não tô lá. chegando. E quando você olha pra a quantidade de mulheres que fingem orgasmo e que nunca tiveram. Eu conheço Sim. mulheres com Muito. 40 anos, com não sei quantos anos de casado, que nunca tiveram um orgasmo, mas o marido não faz ideia Porque disso. ela finge, Por quê? porque ela tem vergonha. Porque ela finge, porque ela tem vergonha de dizer. Mas eu acho que a vulnerabilidade tem que existir dentro do casamento. E olha, isso aqui, não tá, eu Não nunca tô cheguei, acontecendo. eu nunca cheguei. É. E virar pra o seu parceiro e dizer, olha, eu nunca cheguei, isso aqui pra mim é difícil e vamos construir juntos. Eu acho que a intimidade, ela vem daí, desse se vulnerabilizar, é de tirar algo- a roupa, É. tirar a máscara, tirar a roupa, tirar a máscara e se abrir, sabe? Pra, de fato, receber o prazer. Perfeito. E às vezes é algo realmente emocional, psicológico, algo que foi trazido. E eu gosto muito de uma expressão que a gente tem que dizer para o nosso marido, ó, você é um micro-ondas, mas eu sou um forno a lenha. Tenha calma, vamos devagar. É como você falou, primeiro um pouquinho aqui e tal, me deixa no ponto, né, para que depois as coisas sejam concluídas. E conversar, gente. Conversem com seus cônjuges. Construam isso, né? Sabrina está começando agora há pouco a vida, assim. Meninas jovens que estão nos ouvindo esse podcast, as meninas da igreja, adolescentes. Escutem isso, tragam como lição para vocês, para levar para a sua vida conjugal, que seja de forma saudável. Que oportunidade rica é essa que a gente está tendo aqui hoje, É verdade. né? Eu queria finalizar a minha fala, já estou terminando, dizendo que a Bíblia fala de forma mais explícita de sexo também. Né? O livro de Cantares é um livro, ele mostra um deleite físico entre um homem e uma mulher. Deus não seria um Deus que não se importa. Ele quis falar sobre isso de uma forma muito direta, né? Então, é um livro, ele é escrito em versos, mas de uma forma que nos leva a imagens, a imaginar coisas, né? E desejar coisas. Então, é um livro de pureza, porque era um homem e uma mulher que estavam desejando ardentemente chegar naquele momento, e eles desejavam um ao outro, era um namoro, era uma paquera, e tudo vem do início, de como é construído, né? Então, leiam, eu queria encorajar vocês, mulheres, é um livro pequeno, leiam, e é um livro que fala de intimidade, de carícias, de convite, de sedução, de sonhos, de virgindade, de pureza, e de sabor e prazer. Né? Quando ele fala que os seus seios são como os cachos de uva, né? Eu coloquei a mão atrás da sua cabeça e os seus beijos são como... Então, gente, isso é Deus falando de coisa importante. E Jesus, a gente tem que lembrar que ele está nesse negócio. Ele é o noivo que vem buscar a sua noiva para esse encontro de intimidade. Jesus, ele deseja esse relacionamento de intimidade. E isso tem a ver com... A gente não é só espírito, a gente é carne também. Né? Então, se Jesus quer esse encontro com a gente assim, imagina o que ele quer que a gente viva dentro do casamento também. Né? Então, era isso que eu queria deixar. Eu queria deixar o desafio. Quer falar alguma coisa antes pra... Não, eu ia falar que quanto mais você faz, mais vontade você tem de fazer. Quanto menos você faz, menos vontade você Mas tem de você fazer. vai ficando com E teia de aranha. Você vai ficando com menos vontade. Então, assim, um exercício, acho que já linka aí com o desafio, pense mais sobre isso, faça mais isso, sabe? Você vai tentando
como é que eu vou fazer? Planeje, crie, coloque isso. De fato, não, eu vou passar, eu vou comprar uma lingerie, eu vou fazer isso. E construir esse momento, sabe? Não ser, fui pega de surpresa, mais um dia aqui, sabe? Corriqueiro. Antes de comprar a lingerie, manda uma mensagem, amor, tô indo comprar a lingerie. Acabou. Não precisa nem comprar, né? Você também quando dinheiro. Mas quer dizer, e se precisar de ajuda, fale também, né? Isso. Procure uma amiga, uma médica, uma psicóloga, uma terapeuta, alguém. E não fique calada, não, porque falar, colocar pra fora, pedir ajuda, vai... É isso aí. Então, vou lançar o desafio, né? O desafio é o quê? Como ter renovo no casamento. Então, entender que para que haja sexo precisa ter momentos a sós, né? Esse é um lugar de intimidade. Então, com intencionalidade, proporcione momentos a sós com o seu cônjuge. Crie isso, deixe filhos com outras pessoas, botem as crianças para dormir, tenham momentos a dois. E o sexo não é só estar na cama, no quarto, mas vai jantar, vai construir uma boa preliminar e construam momentos a sós. A sexualidade também está intimamente ligada à autoestima. Então, como é que você está consigo, né? Construa hábitos de autocuidado para você se amar, porque a gente ama muito bem ao outro a partir do momento em que nós nos amamos. Então, precisa ter essa caminhada de cuidar de si. Institua, nesse momento de desafio, uma ação de autocuidado para que você comece a crescer nessa relação de intimidade com o outro. Resgate coisas do início. Caramba, vocês faziam coisas incríveis lá, então tem coisas que precisam ser resgatadas. Sejam criativas, né? Aguçem aí os seus sentidos, sejam criativas. E aí o último use esses 5 sentidos. Nós temos olfato, paladar, audição, temos tato, né? Temos uma série de coisas que podem ser exploradas. Então desfrute desses desafios, né? Momentos a sós, autocuidado, resgate coisas antigas, sejam criativas e use os seus 5 sentidos para resgatar a sexualidade saudável que Deus pensou para você no seu casamento. Amém. Quem ora aí terminando esse nosso encontro? Vamos lá, eu oro. Vai lá. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada pela oportunidade de falarmos de algo tão importante como o sexo, que é criação tua, Senhor. Obrigada, Pai, por cada mulher aqui que está ouvindo esse podcast. Nós queremos te pedir, independente de ser casada, solteira, viúva, que o Senhor possa trabalhar a sexualidade dela dentro do que tu planejaste na criação. Amém. Se ela é solteira, Senhor, que o Senhor possa trabalhar esse tempo de espera, de pureza, de encarar esse momento de espera e de se preparar, Senhor, para viver com plenitude o que tu tens para essas mulheres. Se são mulheres casadas, que elas possam viver isso de forma profunda, como o Senhor planejou para ser, com prazer, que elas possam de fato experimentar o prazer, Senhor, dentro do casamento. E se elas já estiverem na terceira idade, que elas possam continuar experimentando do que tu tens para elas e de que o sexo ele pode ser muito além do que um ato físico e que não é só para a juventude. Nós te agradecemos por esse momento. Obrigada pelo entre nós. Que possamos, Senhor, continuar buscando em ti resposta para os dias atuais. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. E até a próxima. Até a próxima. Em 15 dias a gente tá de volta. Tchau, tchau.